De hoje eu trarei um resumo objetivo e direto sobre a NR35, que trata do trabalho em altura. Uma NR importantíssima que é necessário um estudo direcionado, porque praticamente em todas as provas e concursos ela é cobrada. E o trabalho em altura ele está presente em diversas áreas que a segurança do trabalho atua, como por exemplo na construção civil, que é frequente essa atividade. Muito atenção aos detalhes, porque eu trarei os destaques com ilustrações para facilitar o seu aprendizado. Vamos ao vídeo, portanto, ok? Portanto, iniciando aqui, o que vem a ser trabalho em altura é aquela atividade executada acima de 2 metros do nível inferior e além disso tem que ter o risco de queda. Se a atividade é executada acima de 2 metros do nível inferior e há o risco de queda, se classifica como um trabalho em altura, segundo a NR35. Das competências do empregador, o que é que cabe a ele? Cabe a ele garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Essa é uma obrigação do empregador, implantar as medidas de proteção. Cabe a ele também assegurar a realização da AR, da análise de risco, quando possível, a emissão da permissão do trabalho. Então, quando aplicar, ele vai assegurar a realização da AR e, quando aplicável, emitir a PT. Cabe ao empregador também desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras em trabalho em altura. Assegurar a realização de avaliação prévia, tem que ser antes, das condições de trabalho em altura pelo estudo, planejamento e implementação de ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Cabe ao empregador também garantir aos trabalhadores informações, e elas devem ser atualizadas sobre o que? Sobre os riscos e as medidas de controle, ok? Então, prosseguindo, cabe a ele também garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nesta norma. Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então, também é uma competência do empregador. Cabe a ele também assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco. É quem define a forma de acordo com as características da atividade, ok? Agora, das competências dos trabalhadores, cabe a eles cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive procedimentos expedidos pelo empregador. O empregador ele vai expedir procedimentos e cabe ao trabalhador cumprir esses procedimentos. Letra B, colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta NR. Letra C, zelar pela sua segurança. Então, zelar pela sua segurança é uma competência do empregador, do trabalhador, e saúde de outras pessoas. Também ele tem que zelar pela segurança de outras pessoas que possam ser afetadas por ações ou omissões no trabalho, ok? Agora, da capacitação e treinamento, tema muito importante da NR35. Atenção total a este tópico. Considera trabalhador capacitado. Então, quem é o capacitado para o trabalho em altura? É aquele que foi submetido e aprovado em treinamento. Esse treinamento ele deve ser teórico e prático. Então, o treinamento, além da parte de teoria, tem que ter prática, com carga horária mínima de 8 horas. Cujo conteúdo programático deve, no mínimo, incluir o quê? Esse conteúdo sobre a capacitação em trabalho em altura, ele deve incluir, letra A, as normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura. A letra B deve incluir análise de risco e condições impeditivas. Letra C,
os riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de prevenção e controle. Deve incluir também essa capacitação, sistemas, equipamentos e procedimentos de proteção coletiva. Também equipamentos de proteção individual, EPI em altura, seleção, inspeção e conservação e limitação do uso. Obrigatório também ser incluído no treinamento. Letra F, acidentes típicos em trabalho em altura, ou seja, na capacitação se vai discorrer sobre acidentes que geralmente acontecem no trabalho em altura. Letra G, condutas e situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e primeiros socorros, também tem que ser incluído nessa capacitação, ok? Continuando, o treinamento periódico ele deve ser realizado bianual, ou seja, a cada 2 anos, e ele deve, é uma obrigação, ter a carga mínima de quanto? De 8 horas, guarde essa informação, conforme o conteúdo programático definido pelo empregador. No planejamento do trabalho deve ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia. Qual a hierarquia para esse planejamento? Primeiro, em primeiro lugar, devem ser adotadas medidas para evitar o trabalho em altura. Sempre que possível, vai se evitar o trabalho em altura. Segundo, então, o segundo passo é medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução de trabalho de outra forma. Então, se tem que promover o trabalho em altura, deve eliminar ao máximo os riscos. Item 3. Medidas que diminuam as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Se não pode eliminar o risco, então tem que diminuir as consequências da queda. Por exemplo, uma tela de proteção. A análise de risco deve, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, considerar o que é que a análise de risco deve considerar: o local em que os serviços são executados e seu entorno, o isolamento e sinalização no entorno da área, o estabelecimento de sistemas e pontos de ancoragem. Importantíssimo, tem que ter um ponto de sistema e ponto de ancoragem, que é quem sustenta de fato por exemplo, aquele cabo de aço. As condições meteorológicas adversas tem que ser também considerado na análise de risco. Também o risco de queda de materiais e ferramentas, isso é uma situação frequente, deve ser considerado na análise de risco. As condições impeditivas, bem como as situações de emergência e o planejamento de resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o tempo de suspensão inerte do trabalhador, e também deve considerar a necessidade de sistema de comunicação. Isso é importante, tem que ter um sistema de comunicação eficiente. É obrigatória a utilização de sistema de proteção contra queda, sempre que não possa possível evitar o trabalho à altura. Ou seja, não foi possível evitar o trabalho em altura, tem que ter um sistema de proteção contra queda, ok? Do glossário da NR35, que vem a ser um absorvedor de energia. É um elemento cuja função é delimitar a força de impacto transmitida ao trabalhador pela dissipação de energia cinética. Fator de queda, esse item é muito cobrado. É a razão, é a diferença entre a distância em que o trabalhador percorreria na queda e o comprimento do equipamento para detê-lo. Digamos que o trabalhador está trabalhando nessa altura e aqui é o piso. Então, se essa distância aqui for de 4 metros, por exemplo, essa distância, estou me referindo a essa distância aqui, essa altura, for 4 metros, não é? E a corda que está segurando o trabalhador, digamos que aqui tem um trabalhador, né? Digamos que aqui tem um trabalhador. E a corda que está o segurando, ela tem 2 metros de altura, vai até aqui a metade. Então aqui é a corda que está o segurando. Então será o que? Será 4, digamos que aqui é 2 metros. 2 metros. Digamos que... Então qual será o fator de queda? 4 dividido por 2, que no caso aqui, fator de queda será 2, ok? Exemplificando. Continuando. Ponto de ancoragem é um ponto destinado a suportar a carga de pessoas com a conexão de dispositivos de segurança, tais como cordas, cabo de aço, trava-queda e talabartes. O talabarte é um dispositivo de conexão de um sistema de segurança que ele pode ser regulável ou não,
para sustentar, posicionar e ou limitar a movimentação do trabalhador. E trava-queda é um dispositivo de segurança para a proteção do usuário contra quedas em operações com movimentação, seja ela vertical ou horizontal, quando conectada a um cinturão de segurança para a proteção contra quedas. Tá certo? Segurança no trabalho. O episódio de hoje, quedas. Esse é o Debrita, profissional experiente, habilidoso e, segundo ele, cantor de nascença. Chega o Natal, mas não chega o meu dia de folga. Não chega, não chega não. Ah, tem que chegar o meu dia de folga. Debrita sempre usa os equipamentos de segurança necessários, mas como surpresas acontecem... Hein, Debrita? Tudo bem aí? Eita ferro, apavorei. Na vida real não é assim. Até profissionais experientes iguais ao Debrita precisam ficar atentos. E o que mais, Debrita? Mais do que ter os equipamentos de segurança, é preciso usá-los e ficar esperto. Fique atento aos equipamentos de proteção individual. Para você não cair numa dessas, Debrita dá a dica. Quando for realizar trabalhos em altura, use uniforme, cinturão de segurança, talabarte em Y, mosquetões, trava-queda, corda de poliamida de 12 milímetros, fita de ancoragem, capacete de segurança, óculos de segurança, botina de segurança e luva de vaqueta. Ah, e não se esqueça dos equipamentos que devem ser instalados: andaimes fachadeiros com forração, rodapé e guarda-corpo, cabo-guia, tela de proteção e escada incorporada à estrutura. Além de sinalização de segurança, como placas de regulamentação e advertência. Realizou consulta, análise preliminar de risco para execução da atividade e checou o que vai precisar? Confere. Realizou os exames médicos e consta em seu atestado de saúde ocupacional que você está apto para realizar trabalho em altura? Confere. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confere. Recebeu treinamento para executar essa atividade? Confere. A realização dessa atividade foi autorizada pelo responsável técnico? Confere. Está usando todos os equipamentos de segurança? Confere. Com atenção redobrada? Confere. E aquele churrascão tá confirmado pro fim de semana? Mas é claro que confere. Um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem.